Fala, meus amigos, eu sou Vitor Jesus, publicitário. Ricardo Augusto, contador. Andréia Rodrigues. Ai, gente, eu nunca sei o que falar de profissão. É Fernanda. Sou tudo, eu sou tudo, gente. Eu sou tudo. Amor da minha vida. Fernanda Bombril, 1001 utilidades. Mãe, você escutou isso? Amor da minha vida. Quer profissão melhor? Quer profissão melhor? Gente, esse é o podcast Conexão ao Quadrado, Publicidade e Finanças. É um podcast que nasceu da nossa conversa do dia a dia, da nossa bate-papo, do seu amigo do Rick, da Fernanda, da André, a gente conversa sobre isso. É um podcast que é feito para pessoas físicas e pessoas jurídicas, onde a gente aborda temas do dia a dia, falamos da nossa vida, falamos, enfim, daquilo que a gente acredita, né? E também falamos de negócios, do que nós aprendemos, o que nós podemos ensinar. Eu, como publicitário, Ricardo, como um expert em contabilidade, expert em finanças. E aqui a gente compartilha com conhecimento, nada aqui é a verdade absoluta, nada aqui é definitivo, mas são somente pontos de reflexão. São vírgulas, não são pontos finais. São vírgulas para abordarmos temas, conversarmos, interagirmos, ensinar, compartilhar. Enfim, eu espero que você fique conosco. Você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha aqui esse vídeo com um amigo empresário, amigo empreendedor, dá seu like. Se você também quiser acompanhar os próximos, que vai ter uma série gigantesca aí, clica no sininho para ativar as notificações e ser sempre lembrado e ficar por dentro das últimas notícias, porque a gente sempre aborda também aqui as últimas notícias, os assuntos que estão em alta. Né, Rick? Esse é o formato de podcast, mas se você quiser mais nosso, tem o meu canal, Ras Contabilidade, onde eu vou falar sobre outros assuntos exclusivos, não é um bate-papo leve como assim, mas vou ensinar sobre outros pontos que você tem que tomar cuidado. O Vitor tem um canal muito legal que dá ideias da possibilidades malucas. O Instagram é Ideias do Vitor. Exatamente, muito legal de acompanhar. É mesmo. É muito legal. Eu gosto também. Segue lá, acompanha, depois volta aqui e fala o que você achou. É muito legal. No meu canal eu falo sobre como criar um bebê reborn. Levei meu bebê reborn pro médico. É, poderia. E a Andréia tem um perfil no Instagram que ela fala sobre a rotina dela tributária, sobre os conhecimentos dela, o que ela tá estudando. A Andréia é uma pessoa que estuda pra caramba, já tá na terceira faculdade de pós-graduação. Fala aí seu Instagram, André. Nossa, fala o seu currículo pra gente, André. Meu currículo é muito extenso, não dá tempo, não. E são tantas coisas que eu até esqueci já. O que eu Fala seu Instagram. Andréia, acho que é 29 Rodrigues com Z. É isso, acho. Quem for editar o vídeo, coloca na tela. Verdade, coloca. Editor, coloca na tela aí, tá? Eu não vou colocar o meu, porque o meu é fechado, porque eu sou mãe. Isso. Eu não deixo o meu Gente, aberto. mas ela fica também. Mas mudou muito. O meu Instagram de antes de ser mãe, agora depois de eu ter as crianças, é só as crianças. Mas eu gosto. Ela posta as crianças. Foto do meu neto. São crianças e memes. É isso. Rick, vamos falar do que hoje aqui? Qual que é o tema de hoje? Hoje a gente tá com o nosso condutor aí, né? Falando sobre José de Egito. Fala um pouco sobre pra quem não assistiu o primeiro episódio, fala um pouco só sobre José do Egito. José do Egito é uma pessoa que tinha princípios, uma pessoa que tinha um plano, Deus tinha um plano na vida dele. Ele, um dos filhos, ele tinha muitos irmãos, e aí, em determinado momento, ele foi traído por esses irmãos, porque ele era muito querido pelo pai, era um filho mais novo, então ele era mais cuidado, ele era mais preservado de algumas coisas, os outros irmãos não gostavam, era mais mimado. E acho que isso poderia deixar ele fraco. Normalmente, filhos mimados, ele não vem pronto pra vida. Né? Não vem pronto pra vida. Hoje, né? A gente critica muito a mãe que mima demais o filho. Então era pra ele ter vindo, talvez ele era uma pessoa mimada. E aí, acho que pra Deus corrigir, ele teve que passar por todo aquele baque que ele passou. Ele foi vendido, ele foi escravizado. E aí... Será? Nunca pensei nessa reflexão, interessante. Porque... Vale a pena refletir sobre isso. Olha o irmão mais velho dele, como ele era forte. Ele era um guerreiro. O irmão mais velho dele, ele era como se fosse um homem da família. Não lembro o nome não lembro. Né? E ele era um que era a favor dele, de José. Ele não foi a favor da venda dele. Eles iam matar José, é verdade. E ele falou, não façam isso. Ele é nosso irmão. E aí ele saiu pra caçar, quando ele voltou, os irmãos deles tinham vendido José. Você lembra disso? E ele chorou, ele rasgou as vestes dele e chorou. Eu lembro. Com o que tinham feito. Foi quem tentou intervir, que eram 11, né? Eles eram em 11 contra 1. Então... Só que aí o erro dele é que ele foi conivente com a mentira. Na hora de contar pro pai... que aconteceu com José de fato. E aí, nisso, José foi pra casa de Potifar. Rubem. Eu sabia que era nome forte, né? É nome de homem brabo, só que eu não lembrava. Exatamente. Eu falava, Jeroboão, não é Jeroboão. Alguma coisa, Jeroboão é outro rei de outro Exatamente. tempo. Lá na casa de Potifar, lá como escravo, ele foi líder dos escravos, ele era um homem de extrema confiança, mesmo estando preso.
Ele era de extrema confiança dos carcereiros. Depois foi pra casa de Potifar. Lá ele era um homem de confiança de Potifar. Tanto que Potifar deixava todas as finanças na mão de Tudo na mão José. dele. Ele era o contador. Era contador. Deixou tanto na mão de José que Ele que declarava queria... os impostos Ele que fazia o IR do Potifar. E ele, até a esposa de Potifar quis ficar na mão de José. Que isso, De tão confiança que ele Olha, já que tá tudo na mão dele, eu também vou ficar na mão dele. Também quero ficar na mão. E José falou, parte pra outra. José falou, deixa pra lá. Como é que é? Se fosse dias de hoje, ele falava... como que é? Alá. Como que é? Vai lá. O que a pessoa falava? Esqueci agora. Agora eu quero saber, vai ter que lembrar, mano. Esqueci a frase que a pessoa fala. Eu esqueci, depois eu lembro. Então ele resistiu à tentação, por isso a mulher de Potifar mentiu, caluniou, ele foi preso novamente. E ele era um interpretador de sonhos. Como ele era um homem muito sonhador, Deus ajudava ele a interpretar sonhos. Nisso, ele... Era bom com sonhos, né? Ele teve a chance de administrar uma crise no Egito e lá ele virou um governador. Ele administrou as finanças do Egito numa crise enorme. Ele era um exímio administrador financeiro. Então, primeiro passo aí, essa administração financeira não caiu do céu. Ele não aprendeu do nada. Ele aprendeu ao longo da jornada dele. Então, eu acredito muito que se você tá passando por um momento, por uma situação que tá te doendo, tá te machucando, é porque Deus tá te dando a oportunidade de aprender sobre isso e ser um especialista nesse assunto. Então, normalmente, pessoas que hoje são especialistas em relacionamento de casal, porque passaram por muito perrengue no casamento, e hoje sabem como superar isso e conseguem orientar outros casais. Você tá passando por crises financeiras, Deus tá te chamando aí pra você ser um especialista financeiro. Pra você estudar, pra você aprender como sair dessa, criar estratégias, porque ninguém melhor do que uma pessoa que passou por isso pra ensinar outras a sair. Eu vi uma vez, não sei o quanto isso é verdade, mas eu ouvi e eu acho isso interessante. Não sei quem foi que falou, mas diz que lá em Israel, os bancos, eles fazem empréstimos para empresas, para empresários que já tenham falido pelo menos uma vez. Porque eles acreditam que a pessoa faliu com aquele dinheiro dela, dificilmente faliria de novo com o dinheiro do banco. Então, se você nunca faliu, a chance de você falir com o dinheiro dela é muito mais alta. Nossa, será? Então, Shark Tank falou isso. Shark Tank, né? Um dos Sharks falaram isso. Então, eu achei isso demais. Então, ou seja, a importância da experiência de vida. Você está construindo uma empresa agora, você é um empresário, um CEO, CMO, CFO, um C-Level, não importa qual seja o seu nível aí. Você está passando por uma crise, um momento de dificuldade. Cara, você pode ver isso como aprendizado, como o José teve, né? E talvez seja difícil agora, talvez doa agora, mas quem sabe daqui a pouco isso não seja útil para você poder viver novas coisas e coisas boas. Crescer dói. Cada degrau é dolorido. Se não estiver doendo, se estiver muito fácil, talvez você não esteja crescendo. Exatamente. Tem que tomar bastante cuidado. Se não tá doendo. Se não estiver doendo, provavelmente você não tá crescendo. Pode ver, ler livro é fácil, ler livro é melhor assistir um filme. Não. Cara, livro é difícil. Cara, é melhor assistir um filme. Nossa, eu tô na Cara, meta vai de ler ler um livro. 34 livros esse ano, tô apanhando só Então, prela. Ainda mais tá com bebê crescendo. novo. Bebê novo agora tá com nosso tempo. Eu também tô no jejum, não vou falar disso, mas enfim. Está crescendo, Tá então, difícil. e crescer dói. E aí, sobre ser esse exímio administrador que a gente tá trazendo aqui da vida de José, esse contador que ele era, né? Eu imagino José sentado na mesinha e vindo o povo vestido de roupa egípcia fazer imposto de renda, né? Preciso declarar meus bois, não, meu o gado, papiro aqui, né? O minha papiro, a pena. Não era a pena, veio depois, né? sei lá. Acho que era pedra acho que naquela era época. pedra Acho que era mesmo. pedra na época, não sei. Preciso declarar meus Não, porque tinha bens os aqui pro papiros faraó. egípcios ainda, acho que. É verdade, Por falar nisso, você já fez o imposto de renda? Que o cara fez já. Já? Que Semana raiva. Olha passada. só que rápido. ano passado. Rapidão. Você já fez o meu? Já, claro. Com certeza. Ainda bem, tá Meu, vendo? Eu gosto sim, assim, não também. preciso nem... Todos nem pedi. Não precisa nem falar. E aí, não tem como deixar de falar sobre o rombo do INSS, né? É verdade. Sobre falar sobre um bom administrador, automaticamente vem em nossa mente se nós estamos sendo bem administrados. Porque, se pensar bem, José não cuidou da previdência da população? Cuidou, com certeza. Ele recebeu a visão. Minto, ele tava na cadeia. E aí, só pra concluir, pra ficar claro, José tava na cadeia. E aí chegam assim, José, precisa revelar o sonho do faraó lá. E aí Foi o padeiro, né? Eles tinham revelado o sonho do padeiro. Isso. É que eu pulei porque se for contar o sonho, pra gente não- vai ser mais rápido. Precisa revelar o sonho do faraó, vamos lá. José vai revelar o sonho do faraó e o faraó fala, cara, eu vi uma vaca engolindo 7 outras vacas. No outro sonho eu vi uma espiga de milho engolindo outras 7 espigas de milho. E fala, que loucura é essa, gente? Que bizarro.
É chat GPT desde aquela época, né? É IA desde aquela época, uma coisa bizarra, assim. E aí ele fala, cara, entendi. Um cara visionário, de visão, inteligentíssimo, com o dom de Deus, falou, entendi, vão vir 7 anos de tempos bons e 7 anos de tempos... E depois vão vir 7 anos de tempos difíceis. Pronto, revelou pro faraó isso aí. E aí ele tem uma baita ideia. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos, durante 7 anos de fartura, vamos juntar, vamos acumular, vamos guardar, vamos se organizar e se preparar para os tempos difíceis. É basicamente o INSS. Porque ele manteve as finanças do governo do faraó. E o INSS é isso, né? Uma pirâmide, É né? o princípio do INSS. É pessoas que estão aqui embaixo, os de hoje que sustentam do futuro. Não Então, era ele pra ser isso. Foi um golpe, né? Não era pra ser isso. É? Na verdade, Então o conta do INSS... começo, vai, tô Não, curioso. o INSS é exatamente o que o José fez. Ele passou 7 anos reservando um dinheiro para 7 anos de crise. Isso é o INSS. Acontecia o princípio de guerras também. Quando os guerreiros iam guerrear, eles Ganhavam. faziam reservas financeiras enquanto eles trabalhavam. Quando eles iam pra guerra, se ficasse inválido, eles recebiam o próprio dinheiro que ele guardou. Ah, que legal, né? E era pra ser isso também no Brasil. Só que o povo, quando iniciou o INSS, a população recolheu. Na hora de receber, houve um desvio do dinheiro para quitar outra dívida. E aí não tinha. E aí, na hora de vez da pessoa sacar o seu próprio dinheiro, a população mais jovem começou a manter os mais velhos. Já era, caiu na... Não, caiu num Caiu no ciclo. cheque especial. Que não tem mais como sair disso. Caiu no cheque especial, já era. Que é o mesmo problema que os aposentados do Correio estão vivendo. É o mesmo problema que fundos de pensão que estão vivendo hoje. Então a pessoa passou a vida inteira recolhendo seu próprio INSS. Eles não estão no INSS da galera geral, por exemplo, o pessoal do Correio. Eles têm seu próprio fundo de pensão. E aí, na hora de se aposentar, que era para ele receber o que ele depositou, não tinha mais. E aí, o que tá acontecendo agora é que quem tá hoje depositando paga a aposentadoria de quem tá aposentado. Péssima administração. E aí, o golpe do INSS é exatamente isso, porque... O que foi o golpe? Explica o golpe do INSS, que eu li, mas é legal saber Eu perdi também, na verdade eu nem consegui acompanhar nada. Quer falar um pouquinho, Ideia? A ideia tá muito atualizada. Fala sobre isso. Vai, Ideia. Não, na verdade, tinha... Os aposentados recebiam suas aposentadorias, porém tinha lá uma contribuição que era debitada automaticamente. Sindical? Se eu não me engano, era sindical, sim. E aí essa contribuição, aos pouquinhos, ia tirando ali uma parte do dinheiro dos aposentados. Exato. É isso. E aí, o aposentado, normalmente, acho que a gente vai ficando velho mesmo, você vai perdendo a noção, né, das coisas, vai perdendo a capacidade de luta, de lucidez, de ir atrás das coisas. E aí você fica mais passivo, né? E na verdade, assim, às vezes acontece dos aposentados até ir atrás, mas aí falava, não, mas é um desconto normal, é isso aqui que você tá contribuindo, tá certo, entendeu? Então... Alguns até entraram com processo, só que os processos foram abafados no Ministério Público. Deu continuidade, mas ninguém vencia os processos. E aí esses números de processos foram aumentando, de reclamações foi aumentando. E aí, só que isso foi ignorado pra lá de 2 anos. E teve a lei que, se eu não me engano, na época o presidente era, se eu não me engano, o Bolsonaro, que ele tinha tirado a obrigatoriedade do sindical, né? Porque antes era obrigatório, todo mundo era obrigado a descontar do salário, enfim, das fontes. Ele tirou essa obrigatoriedade, então você tinha a opção de sair, e pra você poder ser descontado, você tinha que ir lá e se filiar. Antes, era automaticamente, depois dessa lei... Você tinha que ir lá e falar, cara, eu quero me filiar, eu quero contribuir com o sindicato. Tá tudo certo, beleza, vamos se filiar e você vai se cadastrar e vai ser descontado. Só que parece que nesse caso do rombo foi diferente, né? Parece que eles pegaram e cadastraram todo mundo lá, descontaram todo mundo lá pra ir pro sindicato, esse dinheiro, sem ter autorização de ninguém. Exatamente. Né? Era uma autorização falsa. Uma procuração por procuração, que quem tava assinando... era o líder do sindicato. Por procuração. Só que uma procuração que não existia. E aí os líderes dos sindicatos que não queriam fazer parte disso estavam sendo destituídos de presidente do sindicato. Porque não queria participar do golpe. Que não queria. No episódio passado. Você que não assistiu, vai estar aqui em cima no card. Assiste, a gente falou de integridade, falou de ética. Cai nisso daí. Colocaram outros presidentes que aceitavam participar desse esquema. As reclamações foram todas abafadas, porque eram reclamações soltas, não era em conjunto. Essa situação está sendo ignorada para mais de 2 anos, de reclamações, está aumentando, até que chamou a atenção da mídia. E aí, quando a mídia resolve
bater, ela bate com força, né? Que aí mexe, abala a estrutura do governo, abala tudo. Na verdade, acho que nem foi só a mídia também, foi muita oposição também, né? Que a mídia em si, eu não vi muita coisa da mídia, eu vi muito da oposição. Depois da oposição, que eu vi que a mídia começou a se posicionar porque a gente não tinha mais muito como esconder. Eu, particularmente, vi da oposição. E aumentou muito em 2023 também. Isso, porque vem desde 2022, né? Desde 2019, desde 2019. Só que em 23, acho que quadruplicou o valor de contribuições. Não. Aumentou demais, subiu um absurdo. Eu ouvi sobre isso. Sim. Desde 2019 já tinha, aí parece que aí teve essa questão da lei que o Bolsonaro fez. Tinha ainda um pouco, mas eles estavam. Aí ia ter uma CPI disso, se eu não me engano, acho que não aprovaram algo, não sei, algo nesse sentido. Não aprovaram. Não aprovaram, principalmente. Tô tentando na política, é difícil, né? Não Entrar no partidário. Mas... É assunto corta. Mas enfim, não aprovaram, tal, não sei o que, isso aqui. E aí, em 22, quando entra o novo presidente, né, o Nine, aí aconteceu... O Cleitinho. Novo presidente. Aí aconteceu... de ter se você ver o gráfico lá, tava vindo aqui, 2019, 2022, até 2022. Aí 22, quando entra o novo presidente, aí faz isso aqui, ó. Né? Tipo assim, teve de foi subindo. E anunciaram, quando eu vi inicialmente, era 6 bilhões. Anunciaram agora, parece que é 90 bilhões. Não, é muito mais, porque o esquema não era só... E aí eu vi um outro agora dizendo que chega a 200 e poucos bilhões. Então, tipo assim, o rombo... só fica cada vez maior, né? Um abismo, como diz a Bíblia já se diz, um abismo chama outro abismo. Eles colocaram o pezinho no mar, deixa eu ver se tá gelado. O corpo adaptou. Agora deixa eu pôr o joelho. Agora deixa eu pôr a cintura. Aí pulou de cabeça. Aí pulou de cabeça, Verdade. porque ninguém pegou, foi passando. Passou um, passou dois. E aí o problema não foi só os descontos, também aconteceu de empréstimos. Então houve o esquema do órgão público, houve o esquema do compartilhamento dos dados do aposentado, houve o esquema do banco. Porque foram feitos vários empréstimos muita coisa. no nome do empresário, aí vinha descontando, mas o dinheiro do idoso. Só que vinha descontando, mas aí o dinheiro já foi. Aí você vai reclamar, não fiz esse empréstimo. Eles cancelavam lá, mas o dinheiro já saiu, já tinha ido. E aí muitos dos idosos que sofreram esses empréstimos e desconto, tá na zona rural. Não tinha nem acesso, não tem acesso à internet, não tem acesso à agência, porque a agência normalmente no interior não é igual aqui em São Paulo, que você vai em cada pontinho tem uma agência. É pra lá de longe. Então você tem que perder o dia pra ir pra uma agência dessa pra resolver E aqui, eu acho que cabe a gente falar a questão de... Você tá falando de próprio José, né? Do quanto ele teve, primeiro, a integridade de fazer as coisas corretas. Né? Você tá falando disso, que ele foi um cara íntegro, honesto, fez tudo corretamente. Esperto, um ótimo gestor, fez as coisas corretamente, cara, acumulou no tempo Tem até aquela expressão que é muito famosa, né? Tempos de vacas magras, tempos de vacas magras, tempos de vacas gordas. É por causa disso, porque no sonho do faraó, ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E os 7 vacas gordas significariam 7 anos de prosperidade e 7 vacas magras significavam 7 anos de dificuldade. Ele foi um exímio administrador, conseguiu fazer tudo corretamente. Tanto que ele foi bom, não só para ele, mas para sociedades ao redor, para as comunidades ao redor. Pessoas de outros países, Israel foi para lá, pessoas dos países ao redor, todos foram para lá porque ele foi um exímio administrador. E aí eu acho que vale a pena a gente, baseado nisso, que está falando de administração, eu acho que cabe você falar, Rick, também sobre a questão de aposentadoria. Nós, como empreendedores, como empresários, eu não pago INSS porque eu não tenho enfim, eu trabalho por conta, mas cara, eu deveria pagar isso? Valeria a pena hoje, ainda mais sabendo essas coisas? O que você aconselha a fazer? Se Esse tem um rombo, e agora parece que vai mudar a idade, vai ficar mais velho ainda, ou seja, nós nunca vamos receber isso. Vale a pena a gente continuar pagando aquele boletinho? Eu não tenho, vale a pena fazer isso ou fazer privado? O que você vê assim? Eu vou passar pra Déia falar sobre a lei do recolhimento do INSS. Não. O empresário hoje precisa recolher ou não, Déia, o INSS? Precisa. É obrigatório? Obrigatório. Foi o assunto obrigatório, né? Preciso fazer isso. Discutiu sobre isso. Na verdade, a gente... Recolher do funcionário ou de si próprio, por exemplo? Não, através do Prolabore. É importante que o empresário ele tenha um Prolabore,
que aí foi uma discussão que a gente entrou no escritório. Eu achava que não era obrigado, mas depois a gente entrou num consenso, né, Ricardo? Foi pra Então é fundamental. Mas assim, vou trazer minha visão, tá? Eu não acredito que seja hoje o empresário ele tenha que contribuir com o INSS público, assim, sabe? Ele pode fazer um privado. Eu sou muito desse viés, sabe? Dessa linha de raciocínio. Porque, como você falou, tem um rombo, tem tudo isso acontecendo. Tava difícil antes, agora... Isso, e aí a gente vê também que é muito difícil se aposentar. Tem pessoas que estão aí na fila para se aposentar, doente mesmo, sabe? Com justificativas, assim, alarmantes, e não se aposenta. Por quê? Gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, no futuro vai ser um órgão que é falido. Entendeu? Não vai dar conta. Já tá falindo agora que vocês vão... Isso, exatamente. Mas, não que o empresário não tenha que contribuir, tá, formiga? Não, entendo, eu não sabia disso. Eu tava... Isso. A lei diz... Porque, vamos pensar na ótica do INSS. Isso. Antigamente tinha menos idosos, tinha 7 para 3. 7 jovens adultos trabalhando, 3 idosos. Ao longo do tempo, essa pirâmide foi invertendo. Hoje nós temos 7 idosos para 3 trabalhadores. Tá? Tô chutando números, tá bom? Que eu não sei a estatística exata. Mas é exatamente isso. Não tem pessoas o suficiente trabalhando para cobrir os idosos. Então, o dinheiro que tem hoje está saindo da contribuição, dos impostos. Uhum. Então, o INSS já não se sustenta. Isso. E para se sustentar, tem que ter reformas previdenciárias. E as reformas previdenciárias estão aumentando cada vez mais o tempo de aposentadoria. Então, já estão prevendo 72 anos para homem. Cara, tá maluco. Nossa. Não sabemos nem se a gente vai viver até 72 anos. Bem que a gente está vivendo cada vez mais. E aí, pensa na ótica do INSS também. Você está deixando de ser funcionário, de recolher o INSS para contribuir com o INSS para ser empresário. Opa, e peraí, como empresário eu não vou recolher o INSS? Uhum. Então, se você é empresário, você já é obrigado a recolher o INSS por lei. Há fiscalização nisso? Não vi. Deve ter, mas eu não vi fiscalização, não vi casos de fiscalização. É o ideal? Não acho que é o ideal. A lei diz que tem que recolher. O que eu indicaria? Faz uma previdência privada para você. Porque o valor que você recolhe para o INSS não é certeza que você vai se aposentar. Uma previdência privada é certeza que o dinheiro é seu. Sim, e tá rendendo mais até. Tá rendendo mais, não passa por inventário, já vai automaticamente pro herdeiro que você indicar. Então, você faleceu aí, sofreu qualquer tipo de, sei lá, alguma coisa. Não vai ter burocracia, o seu familiar já vai poder sacar o dinheiro, usar o dinheiro imediatamente. Não precisa do inventário, não precisa tirar o dinheiro não sei de onde, não precisa pagar o advogado. Então, é algo que é mais simples. A tributação é mais tranquila, você pode ir pagando já a tributação ou deixar para pagar no momento do saque. E tem previdências hoje que já vem com seguro de saúde. Legal. Então, teve um AVC, já começam a te pagar imediatamente. Teve qualquer tipo de acidente, eles já começam a te pagar imediatamente. Eu pagava um seguro de vida antes que era muito bom. Se a gente pagar, eu vou correr atrás dele de novo. É muito bom. E era basicamente isso. Era basicamente uma previdência privada, com seguro de vida, com auxílio a dias de internação, enfim, muito, muito bom mesmo. Não sei nem porque eu parei de pagar, era muito bom. Nossa, mas seguro de vida tem que... Foi você que falou, não foi? De algum caso de seguro de vida? Foi. O cara pagou... O rapaz pagou seguro de vida a vida inteira, 2 seguros de vida, e ele sempre falava pra família, fica tranquilo que se acontecer qualquer coisa comigo, vocês estão seguros. Eu tô recolhendo um bom valor. Ele recolheu um bom valor, um valor muito alto, todo mês. Foi recolhendo a vida inteira, ele tinha esse discurso, ele falava. Segurança, foi ficando idoso, e a família super segura, porque ele era o único, ele era rimo de família, o único que trabalhava, o único que mantinha a casa. E aí ele morreu de velhice, recolhendo o seguro. E aí na hora que a família foi sacar, tinha uma cláusula que o seguro era se ele sofresse algum acidente. Entendi, não era só de... Não era tudo de morte natural. Pensa. E sabe, eu já vi sobre... Eu tô com um agora muito básico, eu vou pegar esse de novo, mas tinha lá. E a vantagem do meu é que eu pagava só até os 50 anos, depois dos 50 anos não precisava pagar mais. E depois de 5 anos, se eu quisesse, eu podia retirar todo o dinheiro que eu investi, depois de 5 anos com o IPCA. Né? Tem um monte de benefício, era muito bom mesmo aquele lance. Não sei porque eu parei de pagar. Era muito bom, velho. Nos Estados Unidos tem um sistema de previdência, não é pública, que é obrigatório. Esqueci agora o nome. É 360. Alguma coisa 360. Depois eu lembro, a gente coloca aqui na descrição. Que você é obrigado, quando você trabalha, desconta o INSS, só que esse INSS vai para sua conta de investimento. Você não pode mexer só depois de se aposentar. Já falo sobre isso já. Até dar $360 mil, que é o cálculo que você tem
é o cálculo que eles fizeram, que já tá defasado isso faz tempo, que você tem pra sobreviver com qualidade quando você chega no momento de idoso. E aqui, por exemplo, seria o ideal, por exemplo, o governo podia muito bem fazer isso. Ter uma lei, você quer abrir mão da previdência pública? Putz, legal, mas você tem que ser obrigado, você tem que comprovar que você tem uma previdência privada e você não pode mexer, tipo, até 60 anos. Cara, é o seguinte, tá tendo o rombo do INSS, né, esse caso absurdo, e o Ricardo, você vai falar de novo isso, Ricardo, agora, porque isso é muito legal. O Ricardo tem a solução pra aposentadoria do brasileiro. Qual que é, Ricardo? Exatamente. A solução seria você ter a sua própria previdência privada. Seria você fazer a sua aposentadoria. E aí você define o tempo que você quer recolher. O ideal é que você recolha o mais jovem possível, porque os juros compostos é uma maravilha do mundo, né? Dizia Einstein. Uhum. E quanto mais você recolher, mais você vai receber no momento quando você parar de trabalhar, quando você não aguentar. Então, o governo não toma essa decisão de, faz a sua previdência própria, aí você pode deixar de recolher a pública, porque é um tiro no pé. Não é vantajoso. Ele não tem esse dinheiro na mão dele pra controlar, né? É um tiro no pé. E sabe o que o Ricardo falou a respeito da Previdência Americana? Eu achei interessante, porque no Brasil, você trabalha, tem os descontos todos os meses lá da sua folha, né? Da sua aposentadoria. E, cara, isso é obrigatório, não tem o que fazer, você não pode falar, não quero. Mas isso que você falou a respeito dos Estados Unidos ia ser interessantíssimo se fosse no Brasil. Cara, beleza, eu não quero a pública, eu quero a privada, pode descontar todos os meses, até mais. Tá descontando 80, desconta 200. Mas esse dinheiro vai pra uma conta no meu nome, direto no meu CPF, que eu tenho a liberdade, que eu tenho o acesso a esse dinheiro. Caberia a mesma coisa pro FGTS também, né? Caberia a mesma coisa. Porque esse dinheiro tá indo para a mão do governo, para a mão do Estado, que a cada dia que passa novos rombos, novas crises, ou seja, meu dinheiro sendo roubado. Então, por que não essa ser a solução? Pode descontar até mais, eu posso escolher o valor que eu quero. Me dá o mínimo, mas me dá liberdade até para eu colocar o valor que eu quero que desconte. Mas que esse valor vai para uma conta no meu nome, no meu CPF, onde tem rendimentos lá de PCA, enfim, que eu tenha uma conta de investimento minha e que eu tenha a liberdade de, se eu quiser retirar com uma idade mínima, vai lá, no mínimo 50 anos de idade, eu posso lá retirar, não esperar 72, 80 anos, como estão prevendo aí para a nova reforma previdenciária. E tem mais. Lá nos Estados Unidos, você ainda pode pegar a sua carteira e você decide quem vai administrar seu dinheiro. Isso é muito louco. Seu investimento. É o que a gente aborda, né? Aqui o que você pode fazer? Você pode o quê? Nada. Fazer um empréstimo do seu próprio dinheiro do FGTS. E pagar muito mais. E pagar com juros. E pagar com juros absurdo. Demais. Mas tivemos uma proposta de melhoria com a Previdência, uma solução porque vai virar um absurdo. Daqui a pouco a gente vai se aposentar com 100 anos. Daqui a pouco não vai ter aposentadoria. Você vai ser obrigado a pagar para não se aposentar. Exatamente. Não sei se vocês lembram a proposta do Paulo Guedes, que ele falou o seguinte: quanto que entra de previdência mensal? Entra lá 20 bi. Vamos pegar esse valor, vamos colocar na mão de um administrador, onde ele vai ganhar pelo êxito. Então, quanto ele conseguir render desse investimento, pega uma empresa grande de investimento, sei lá, pega a XP, Um Itaú da vida, que é maior. pega o Itaú, pega uma empresa que já tem Expertise em muito dinheiro. expertise, já tem comprovado experiência, e já ganha no mercado com isso. Ele vai administrar essa carteira da Previdência. A Previdência vai ganhar dinheiro com juros para cobrir essa deficiência que acontece. 20 bilhões rende, hein? Porque Na hoje, mão do bom investidor. hoje rende o quê? Com dinheiro parado na conta do governo? Acho que é só IPCA, né? Não rende, é só a Selic, A Selic. o básico. E o banco conseguiria fazer muito mais. E era uma solução. Só que o Senado ficou com medo. Porque é muito agressivo. Sim. E Corre o risco, né? De se uma crise. E se usarem o dinheiro? E se perder esse dinheiro? E se... Cara, mas é muito mais difícil. Mas era uma estratégia muito boa. É muito mais difícil um gestor de um grande banco como Itaú. É muito mais difícil desse cara sei lá, fazer um engano e roubar, etc. É muito mais difícil do que o que tá tendo hoje. De tá lá parado. Hoje já acontece o roubo. De sumir o dinheiro. De sumir dinheiro. É muito mais difícil uma péssima administração. É muito mais difícil de uma empresa privada fazer isso do que a pública, né? Até porque a privada, quem tá gerindo esse dinheiro é um cara que é expert, que faz isso, que já tem comprovações, já fez isso muitas vezes, que fez 20 virar 40. E tem um nome zelar. E tem um nome zelar, é uma grande instituição. E se por acaso acontecer algo, coloca até na causa que eles paguem, porque eles têm recursos pra isso também, são muito ricos também.
ou sei lá, dá pra fazer algo nesse sentido. Do que tá na mão de político que não tem, às vezes, a expertise, não tem nem o ensino médio completo, tá lá porque uma massa de pessoas influenciáveis. Uma hora é uma, outra hora é outra, muda muito a opinião. Tem um projeto. Então eu gosto dessa ideia. E também quem deu a ideia não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Paulo Guedes, né? Exatamente. O cara é o gênio da economia. Pelo amor de Deus, né? E aí tem um outro problema. É a dor do BTG, um dos maiores bancos que vai estar pra comprar o aeroporto de Guarulhos agora. Tem um outro problema que não foi nem a oposição que travou isso. Acho que a cultura brasileira não tem como a gente avançar para algo mais maduro. Por exemplo, imagina se o funcionário administrasse seu próprio FGTS. Acho que isso Imagina. Maravilha. Pensa se isso seria bom. É legal, mas acho que hoje que não. Quando Seria bom. Maravilha. Quando eu fui sair da minha empresa, a empresa que eu trabalhava, e aí eu fui conversando com o presidente, pedindo pra sair e tal, não sei o quê. E aí falei pra ele, cara, eu queria que você me mandasse embora, porque eu tô aqui e tal, mas eu quero fazer outras coisas e tal, não sei o quê. Ele, claro, você é um cara, com certeza. E me mandou embora. Falei, porque eu queria pegar o dinheiro da FGTS, tudo, e queria poder comprar um computador, isso muitos anos atrás. E aí, até brinquei com ele, não, porque o negócio de FGTS é embaçado, né? O dinheiro é nosso, tá? Não sei o que. Ele, cara, eu não sei. Ele falou, empresário, grande, falou, cara, eu não sei, eu gosto da ideia do FGTS. Tem muita gente que não teria esse dinheiro, por exemplo. Você vai sair, você vai ter esse dinheiro. Muita gente sairia e não teria esse dinheiro. Sim. Então o FGTS, talvez da maneira que está hoje, não seja uma boa opção. Como é feito hoje, não seja melhor, não seja o ideal. Mas essa ideia de um fundo garantidor um fundo de garantia para pessoa desempregada é interessante. Também. Agora, como vai ser feito, que é o pulo do gato, e aí o Paulo Guedes tinha que dar uma ideia também para isso aí, para poder fazer da melhor maneira possível. Então, Paulo Guedes, pro nosso próximo podcast, convidamos você para participar Convidadíssimo. do nosso episódio para explicar uma solução para isso. Poxa, seria interessante. Porque eu já fui o cara que falou, não, esse negócio de FGTS não tem que ter, não sei o quê. Cara, hoje eu sou da opinião contrária, porque de fato é o que você falou, pela questão da educação do brasileiro médio, né? Então acho que de fato hoje a gente não tem ainda capacidade. Poxa, a gente cai em anúncio, em publicidade de bets, a gente cai em publicidade de. Entendeu? Então, cara, de fato, isso só prova o quanto a gente não tem a capacidade ainda de gerir esse próprio dinheiro. Eu não teria, gente. Eu falo por mim também. Não só o FGTS. Eu não teria. Eu falo por mim. Tudo isso, né? Eu mesma, eu trabalhei um tempo numa empresa e aí eu tive o FGTS, né? Fui mandada embora e tal. E naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de finança, de guardar, de economizar. Eu vi aquele dinheirão, assim, na minha conta. Falei, eu vou gastar. Nossa, é meu, sabe? Meu dia, vou ser de princesa. E aí, eu gastei, gente. Então, imagina se eu tiver... Sério, eu comprei coisas fúteis, eu paguei conta, legal, pagar conta, legal. Mas assim, não... É bom, olha, é bom. É bom, né? Mas assim, eu poderia ter feito muito mais, né? Se eu investisse, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje. E acho que hoje estaria bem melhor, assim. Mas é uma questão cultural. Eu não saberia administrar. Exato. Eu acho que eu melhorei muito agora. Esse ano eu faço 40, mudei bastante a minha cabeça. Do meu primeiro emprego. Trabalhei com os meus pais até os 18 anos. Aí, o primeiro emprego que eu fui lá, carteira registrada, Sim. A minha cabeça era outra. E ao longo dos anos eu fui aprendendo bastante coisa. Mas ainda tenho. Meu marido que eu diga, né? Vive reclamando que eu gasto muito. Gasto muito. Mas eu tenho... Tá melhorando. Eu tô bem melhor. Eu tô bem melhor. Eu acho que eu sou, como diz o meu marido, sou o mesmo CPF, mas uma pessoa diferente. Olha lá, ele tá com uma cara de que não mudou, mas mudei sim. Melhorei bastante, eu acho. Mas eu não saberia administrar. Eu sou uma pessoa que eu não saberia. E esse é o motivo que muitos empresários, 7 em cada 10, quebram em 5 anos. Porque não sabemos gerir financeiramente e achamos que abrir um negócio é só abrir um negócio. Vou vender, achei uma fonte de vendas aqui, achei um produto que o cliente quer comprar. Você acha que é só isso? Isso é o básico, e aí, quando você é funcionário, você é obrigado a guardar dinheiro. Sim. Tanto para se aposentar, quanto de FGTS. Ainda tem um seguro-desemprego. Olha como o Estado é paternalista. Ainda tem um FGTS, tem um seguro, tem seguro-desemprego, umas férias, tem um 13º. Olha como o Estado é paternalista. Aí você abre a sua empresa, acabou, filho. Acabou. Além de não ter, você ainda tem que pagar. Aí o cara quebra.
A cara quebra. Porque não tem como. Por isso, aí, por falta desse tipo de conhecimento. Antes de você abrir uma empresa, você precisa fazer uma escolinha básica. Estudar. Marketing, finanças, vendas, liderança. Tem que ter. Comunicação. Coisas básicas, sabe? Nem que seja o básico, mas você precisa ter esse tipo de conhecimento. Porque nós vivemos no estado paternalista e quando você é aquele filhinho mimado, o último filho, você não tem noção do perigo que é virar o filho mais velho. E aí quando você abre a sua empresa, você tá virando o filho mais velho. Você tá indo pro tranco sem ter treinado antes da... É uma guerra sem treino. Então, e por isso que as empresas quebram. Porque aí você vai começar, normalmente você começa sem dinheiro, né? Ou você faz um empréstimo em algum lugar. É verdade. E aí você tem que administrar esse dinheiro de alguma forma. Sim. Então, e pensa, pro Brasil, é bom ter ignorantes financeiros. Ter analfabetos financeiros. Quanta gente ganha dinheiro com isso? Ah, tá. Muito. Tava preocupado com o que você ia falar. O próprio governo ganha com isso. Desculpa aí, sem bombas. O próprio É que você falou assim, eu fiquei um pouco curioso. Não é? Analfabetos financeiros, é muito bom. As bets ganham dinheiro com isso. Todo mundo. Eu tava... Jogos de azar, o da Fê acabou de morrer. E aí, por curiosidade, ele tinha 100 anos lá. Eu comecei a pesquisar o que tinha em 100 anos. Cara, 30% das pessoas tinham escola. As escolas não tinham um cronograma de ensino. Cada escola ensinava o que queria. Então, 70% não sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever aprendia com o outro. É igual com o pai a dirigir, sabe? Você aprendia com o próximo. Então, imagina... Se antigamente não tinha escola, há 100 anos não tinha escola, e nos outros países já tinha faculdades renomadas, já. Aqui a gente não tinha nem escola, educação para as pessoas. Imagina hoje. Então, assim, é vantagem para muita gente ter esse descuido financeiro. Os bancos ganham muito com esse descuido financeiro. Os golpistas ganham muito com esse descuido financeiro. Todo mundo ganha muito. Quem vende empréstimo, quem vende cartão, todo mundo ganha. Influencer, todo mundo ganha muito com a ignorância financeira das pessoas. Alguns até com a ideia de estou te ensinando finanças. É verdade. Todo mundo ganha muito. Todo mundo ganha muito. Quer eu tô te ensinando finanças, mas peraí que eu vou te vender um produto financeiro. É o famoso vou te ensinar a ficar rico. Vendendo um curso. Mas calma aí que eu vou te vender um produto financeiro. É. E aí, pela sua ignorância, você vai comprar. Sim, verdade. Então, não sei se... É muito bom. Eu acho que eu concordo com a FGTS. Previdência, por mais que seja ruim, a forma como está administrada é bom que tenha, porque sem ela é difícil. Acho que sem ela a maioria da população estaria fadada à miséria, mais do que já está uma grande população na aposentadoria. Com mal com ela, pior sem ela. Acho que o jeito que tá, acho que o problema seria a administração geral do Brasil. Então, se você é empresário, tem como fugir dessa previdência pública, então fuja. E não caia no problema, na falácia que muitos empresários caem, tá? E eu recebo muitas pessoas desse tipo na empresa. Ainda mais quando eu falo com contadores mais velhos. Esse dia eu estava conversando com o Sevilha e ele contou essa situação. Que quando você é novo, você tem dinheiro, você está ganhando dinheiro, você pode guardar dinheiro para sua aposentadoria. Porém, você fala, não, quando eu estiver mais velho, eu guardo, a empresa vai dar dinheiro, eu vendo ela, eu vou conseguir me aposentar. Uhum. E aí chegou a sua velhice... Você precisa se aposentar e você não tem dinheiro pra se manter. E aí você vai viver com o mínimo. Lá em casa é o 50-50, né? Não que eu não penso, gente, eu penso. Mas eu sou mais do vamos viver e o Ricardo... O que Jesus faria. Vou guardar. Então é um eterno ali. A gente tem que estar... na verdade, o bom é que é isso, é uma balança. Sim. Porque se os dois são iguais, dá ruim, né? Dá ruim. Então, a gente meio que... Se for ver, não custa, né? Você, por exemplo, tá ganhando 2 mil, 3 mil, pegar 300 e guardar. Sim, 10%, né? No mês, não faz a mínima diferença, assim. Você vai deixar de cortar o quê? Um restaurante? Você vai deixar de cortar fazer alguma coisa? Um fast food? Mas, ao longo de 10 anos, vai mudar a sua vida. Vai. Isso vai mudar a sua vida. E então... também lembrar que, assim, a gente tá falando aqui, né, na minha opinião, que eu acho que a previdência privada é o melhor caminho, mas antes você avaliar, né? Que tem aquela avaliação, não sei como que fala. De perfil de investidor? De perfil também. E assim, se às vezes você já está contribuindo, e aí você mudar para previdência privada, e aí? Como que vai ser, sabe? Como que é a avaliação de vida? Não sei agora o nome, mas assim, tem... Saber que...
Acho que né? Prova de vida, que você avalia quanto tempo que você já contribuiu, essas coisas. É importante ver antes de você passar para uma contribuição privada, porque às vezes também você já está perto de se aposentar pelas questões de idade, de contribuição, e aí você vai regredir, né? Aí você não pode... não faz sentido. Porque aí cada caso é um caso, né? Também se você precisar fazer o levantamento de quanto você já contribuiu e quanto falta para se aposentar, que caminho ir, entre em contato com a gente que te dá um norte, uma direção do que você deve fazer. Claro que é sempre sugestão, a gente não vai nunca te determinar, faça isso, porque é uma escolha sua, no final das contas. E lembre que eu tô falando de previdência, eu tô falando com ignorantes financeiros. Eu já sentei com empresários e falei, você tá contribuindo com a previdência? Ele fala, não, eu já invisto na bolsa. Pô, não tem mais o que falar com você. Não tem mais o que falar com você. Você já investe, você já guarda dinheiro. Então você é uma pessoa acima da média. Então se você já investe, você já guarda, você já tem um hábito de reservar dinheiro financeiramente, parabéns. E com Formiga eu me surpreendi, que a última vez que a gente conversou, foi um bate-papo desse, a gente ficou horas falando sobre o Prolabore, né? Que é uma baita estratégia financeira, né? Sim, você separar um Prolabore. E a melhor coisa que eu fiz foi ter feito isso, cara, de ter separado o Prolabore bonitinho, tirar mensalmente ali o Prolabore. Agora eu tô na questão de regularização desse Prolabore, né? Porque eu não sabia de nada dessa questão de como é que funciona fiscalmente isso tudo. E agora estou aprendendo, me organizando para, né? Tanto que você fez agora a declaração, estamos ajustando isso aí para conseguir fazer tudo certinho. Não tem nada melhor do que você fazer tudo corretamente, tudo certinho. Cara, deixa uma paz, é tão bom, né? Você fica tranquilo. Eu gosto disso. É porque é um risco pro empresário ele confundir o dinheiro da empresa com o seu dinheiro. Absurdamente. Você que não assistiu, você pode... Aqui no canal do YouTube, se você estiver no canal do YouTube ou estiver nas redes sociais, no Instagram, você pode ir no Conexão ao Quadrado, Publicidade e Finanças, e achar o podcast anterior, da temporada anterior. Nós falamos muito sobre isso, sobre a questão de separar do Prolabore, administrar financeiramente. Então, você que quer saber mais sobre esse assunto, quer saber mais sobre esse tema, você pode ver no outro podcast, na outra temporada, que tem um conteúdo de extrema qualidade para você. Exclusivo. Exatamente. Eu queria falar, só pra gente encerrar aqui, Rick, fala um pouco mais da Haas Contabilidade. O que é a Haas Contabilidade? O que ela faz? Conta pra gente. A Haas Contabilidade, ela nasceu há exatamente 8 anos. Eu sempre tive o sonho de empreender, mas nunca tinha encontrado a oportunidade. E no momento eu era supervisor contábil de uma empresa de contabilidade. Minha mãe teve um AVC. E aí, nesse AVC, ela ficou com o lado esquerdo paralisado. E eu fui ali o que... Falei, vou ter que cuidar dela. Vou meter as caras. Meus irmãos não conseguiam se afastar do trabalho para cuidar dela, porque ela demandava diariamente de ajuda. Ela tinha intercorrência, tinha que ir no hospital, tinha que dar alimentação gastro, que ela não comia mais, tinha que levar no banheiro, fazer troca de decúbito. Falei, cara, não dá. E aí, toda vez que eu ia trabalhar, me ligavam, tinha que sair e ia lá cuidar dela. Então, desliguei da empresa, abri a Haas. Falei, cara, vou cuidar dela num quarto. Um quarto era a Haas. No outro quarto era minha mãe que eu cuidava. E aí nos tempos livres, não tinha cliente, tinha 1 ou 2 clientes, cuidava da minha mãe e no momento cuidava dos clientes, no outro da empresa. Então a Haas nasceu com esse propósito. A gente cuida da burocracia, a gente cuida da parte chata, burocrática do seu trabalho para você ter tempo de cuidar da sua família. Você ter tempo de cuidar do que mais importa para você, que é o motivo que eu imagino que você abriu o seu negócio, que é para ter qualidade de vida, para cuidar da sua família. Sim. Então, a Haas, nós somos especializados em contabilidade. A gente está na vertente de ir para o comércio eletrônico. Então, nós entendemos muito sobre a parte tributária. Está aqui a Deia, especialista tributária, contadora, se formando agora em direito também, né? A Andréia é especialista na parte tributária. Eu também, minha especialização é na parte tributária. Então, a gente tem um atendimento forte, próximo do cliente. Nós somos especialistas no que nós fazemos, estudamos cada vez mais, a gente cobra muito sobre educação dentro da Haas. Temos uma equipe unida, bem legal, né? Bem legal. Bem legal. Normalmente os clientes que estão lá gostam do que encontram. Ah, que legal. É isso, a Haas Contabilidade, você que precisa de uma boa contabilidade, uma boa assessoria contábil. Cara, não tem ninguém melhor, não tem empresa melhor do que o Ricardo. Não estou falando só porque ele é meu amigo, mas de fato porque eu sou cliente, porque de fato eu sou próximo, porque de fato eu conheço a dedicação, conheço a excelência dessa equipe. Então, Haas Contabilidade, certo? Valeu. Então, nesse tema do José do Egito, estamos para encerrar mais um podcast, né?
Foi muito bom. Você que não assistiu o anterior, você pode ir no canal aqui também acompanhar. José do Egito foi um cara excelente que nos trouxe um aprendizado absurdo quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de gestão de crise, enfim. Quando a gente fala de futuro, de ética, de visão. Cara, vai ler sobre José do Egito lá em Apocalipse. Em Gênesis. Lá em Gênesis. É legal você poxa, pra você que não é evangélico, não é cristão, não tem essa crença, não tem problema. Leia a Bíblia como um livro histórico, né? Tudo isso aqui é comprovado. Toda essa história de José é comprovada arqueologicamente, é comprovada cientificamente. Então, se você não crê na Bíblia como algo espiritual, você pode ler como um livro histórico, como qualquer outro. Uma literatura. Uma literatura, e você pode aprender muito com José. Tem diversos ensinamentos para você, empresário, você empreendedor. Ok? Então, antes também queria falar um pouco sobre o Forme. Né? O Forme é a minha empresa, o Forme é a minha startup. Na verdade, o Forme é a solução definitiva para a comunicação do seu negócio. O Forme nasceu para empresas, empresários, empreendedores que têm um bom negócio, têm um bom serviço, têm um bom produto, têm uma boa equipe, têm uma boa estrutura, mas o mundo ainda não o conheceu. O mundo ainda não conheceu o seu serviço ou produto. É tão bom, é tudo excelente, mas você ainda não conseguiu se comunicar, não conseguiu construir um time interno que consiga transmitir essa mensagem, não conseguiu ainda contratar uma boa agência que trouxesse excelência, que cuidasse da sua comunicação de forma efetiva, não conseguiu talvez encontrar profissionais, freelancers que seja para cuidar da comunicação, do design, da edição, do web design, da copy, enfim. O Forme nasceu para ser a solução definitiva, para ser a comunicação da sua empresa. Então você é empresário, você é empreendedor que está passando por essa dificuldade de não estar conseguindo alavancar, não estar conseguindo crescer, tem um potencial absurdo, sabe onde pode chegar, mas ainda não conseguiu construir uma comunicação eficiente, você pode clicar, digitar oforme.com.br, ler um pouco mais sobre a gente, fazer um diagnóstico gratuito, onde a gente vai conversar com você, vai entender um pouco mais da situação da sua empresa, vai elaborar um plano estratégico para a comunicação do seu negócio, personalizado para o seu negócio, e a partir daí, certeza que você vai conseguir ter êxito, vai conseguir alcançar os seus objetivos e levar a sua empresa para o próximo nível. Então, o Forme nada mais é do que a solução definitiva para a comunicação profissional e eficiente da sua empresa. Fechou? Então, mano, ele é o próprio garoto propaganda dele. Sensacional, sensacional. A gente fica aqui só tipo, caraca, meu. Que legal. Eu vou entrar agora no Forme. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, foi o tema de hoje. Obrigado. Foi bom demais estar aqui com o Ricardo, Obrigada. com a Andréia, com a Beijo, Fernanda. galera. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Você que não se inscreveu ainda, faz esse favor, se inscreve. Tem um amigo empresário, um amigo empreendedor, um amigo que tá pensando em montar um negócio. Cara, fala pra ele assistir a gente aí, que a gente aqui bate um papo orgânico, sem aqueles jargões. Estamos aqui para compartilhar o que a gente sabe, compartilhar da nossa experiência, dos nossos cases. E assim, quem sabe, você não consegue evitar, né, as crises, não consegue evitar os momentos difíceis com alguns aprendizados que você pode aprender aqui com a gente. Eu pensei com o Ri, até quero trazer já, que a gente quer começar a trazer algumas pessoas que a gente conhece. E eu já tenho uma pessoa em mente, assim, sensacional. Legal, quero saber. Já vou mandar uma mensagenzinha. Nós temos uma cliente que ela é incrível. Tudo que ela faz, ela transforma numa empresa nova. Legal. E é legal ver. Eu acompanho ela nos stories e é incrível. Eu fico... De ver os stories dela, eu fico, caramba, olha, vamos fazer tal coisa também. Porque ela passa essa animação pra gente. É muito legal. Eu acho que vale a pena. Vai ser bem legal um bate-papo com ela. Então já se inscreve aí pra você não perder esse bate-papo. Ativa o sininho das notificações para você receber o próximo lançamento, o próximo episódio. E esse foi o Conexão ao Quadrado, Publicidade e Finanças de hoje. Dê seu like, é isso aí. Um podcast feito para pessoas físicas e jurídicas. Abraço. É isso aí. Beijo. Obrigado. Beijo.